Neste momento, atualiza o estado de saúde de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. E hoje foi um episódio mais drástico, em que o soluço dele foi aumentando. Ele, quando, às vezes, pela repetição, ele diz que trava o diafragma dele. Ele teve um episódio de vômito a jato, né, com força, que ele ficou quase 10 segundos sem respirar. O jeito que ele conseguiu de aliviar e voltar a respirar foi fazendo isso, com vômito forte, né, com tontura, uma pressão muito baixa. E aí, graças a Deus, a Michelle estava lá perto dele e conseguiu rapidamente trazer ele para cá. Ele está lá estável, mas não está com a cara boa, bastante desidratado. Não falei com médico nenhum, mas o que ele me disse é que ele vai precisar passar a noite em observação aqui no hospital, né? E não precisa nem ser médico para assegurar que muito do que ele está sofrendo, que ele está passando é a questão psicológica, o desgaste, é um massacre do dia a dia. É uma tensão o tempo inteiro, né, que fazem sobre ele. Todo momento que eu vou conversar com ele, ele repetidamente desabafa, reclamando, né, com relação ao que aconteceu nesse linchamento que ele sofreu no Supremo Tribunal Federal, como que se defendendo. O que eu tenho a ver com 8 de janeiro? Não é possível, esses caras não conseguem enxergar, eu estava fora do Brasil. Não admito, você está respondendo por isso, não tem nada meu. Isso na verdade, uma reação de uma pessoa normal, de quem está indignado, que sabe que é inocente, né? E eu queria pedir aqui de público, né? Porque, mais uma vez, eu tenho para mim que há muita questão emocional, massacre o tempo inteiro em cima dele, policial cercando a casa como se ele fosse fugir em algum momento, abrindo mala do carro da Michelle na hora de levar a criança no colégio para mostrar que não tem ninguém, num capô de um Fusca, né? Um lugar que mal cabe um animal, tem que abrir, os policiais cumprindo ordem, lógico, tem que abrir para mostrar que não tem nada. Então é um massacre psicológico. Eu queria fazer um pedido de público aqui, né? Até terrorista da trégua tem alguma guerra, né? Então eu quero pedir pro terrorista aí dar uma pausa um pouco, né? Deixa as instituições voltarem a funcionar, deixa, né, o presidente Bolsonaro recuperar pelo menos, já que não teve nem oportunidade de se recuperar depois da última cirurgia. O cara foi intimado dentro de uma CTI aqui nesse hospital. Então tudo tem limite. Tudo tem limite. Então eu quero pedir pro terrorista e dar um limite, dá um tempo, dá uma pausa, deixa o cara recuperar pelo menos mentalmente, fisicamente ele tá arrebentado, tudo isso aqui ainda é consequência assim da facada que ele sofreu. Então é muito angustiante para toda a família o tempo inteiro ver o pai ter que passar por isso reiteradamente, várias vezes, porque não consegue se recuperar, seja fisicamente, seja mentalmente. Senador, nós estamos agora ao vivo na CNN. Gostaria que o senhor falasse como está, então, o ex-presidente, o que ele sofreu realmente ao longo desse dia, e se a perspectiva é que ele fique internado por pelo menos um dia, quanto tempo? Ele falou aqui que o médico orientou que ele fique de repouso e observação essa noite pelo quadro que ele apresentou quando chegou aqui. Então, só repetindo, o que a Michelle relatou para mim é que ele já estava ali com soluços, né, que vinham ficando mais fortes progressivamente. Quando acontece isso, parece que reclama que parece que trava o diafragma dele, ele fica com falta de ar. E hoje foi isso que aconteceu, ele ficou com falta de ar, quase 10 segundos sem conseguir respirar, e a reação dele foi, acho que expelir aquilo que estava ali obstruindo, né, o aparelho digestivo dele, um vômito a jato, né, jogou aquele vômito de 2 metros para frente. E aí ele se sentindo mal, tonto, pressão baixa, a Michelle só deu tempo de pegar ele, botar no carro e, enfim, tomar as providências ali, né, para evitar que algum mal entendido possa ser explorado contra ele depois. Até com isso tem que se preocupar. E aí quando chega aqui no hospital, ele tá bem desidratado, tava lá, já tinha ido uma bolsa de soro embora, tava ali deitado na cama em repouso, né, tomando, né, uma sopa, o médico recomendando que não ingira nada sólido, né, mostrando que tem a ver também com a questão da cirurgia dele no abdômen, né? E assim, só peço aí que todos continuem em oração, né? E se Deus quiser, mais uma vez, não vai ser nada grave, em breve ele está de volta em casa. A equipe dele, né? Hoje específico de que gerou algum, o senhor disse, tem todos os outros, mas hoje especificamente teve algo antes disso? Não, chegou consciente, assim, mas na verdade é sempre uma progressão, não teve nada específico que desencadeou isso. A equipe médica se vocês viram um vídeo dele de 2 ou 3 dias que ele chegou ali fora no quintal de casa e é filmado, ele tá com soluço, mas tá com soluço ainda parece um nível leve, né, para moderado.
E aí isso vai evoluindo e começa a ficar com soluço de uma forma cada vez mais forte e prende a respiração mesmo, e a defesa dele é isso. O médico vem, São Paulo tá vindo. São Paulo. Eu não sei se o médico tá vindo, não perguntei ali, tá? Mas ele tá aqui em observação. O senhor poderia nos falar quais exames exatamente ele passou hoje? Eu não falei com o médico, tá? Eu falei ali com a Michelle, conversei com ele um pouquinho, fiquei um pouco ali, né? Pra dar um apoio moral. Tá melhor, obviamente. Mas é sempre um susto pra família, né? Senador, o acesso aos familiares é possível nesse momento ou ainda assim tem que pedir para o Alexandre de Moraes? Não, os familiares eu imagino que seja a mesma regra, né, que ele estabeleceu para quem vai em casa, que a família não tem restrição de vir aqui, acho que ainda mais, né, ele é hospitalizado. Então, eu espero que amanhã já possa visitá-lo em casa, mas é o médico que vai falar como é se o quadro dele tá tranquilo para liberá-lo, tá? A previsão de alguma cirurgia? Ele fez alguns senador, exames já, não. Cirurgia acho que não. Se Deus quiser não, né? Ele conseguiu reagir de alguma forma ao avanço lá do projeto da anistia na Câmara dos Deputados? Não, eu não sei nem se ele chegou ele agora deve estar sabendo já, mas acho que foi no final da tarde que ele se sentiu mal. A notícia de que a anistia vai ser avaliada na Câmara foi de agora, final da tarde já, que é capaz de ter visto aqui no hospital só, então não tem nenhuma relação com me perguntar aqui, nenhuma relação, algo que desencadeou, certamente não foi isso. Por causa daquela cobrança do atraso, eu perguntei especificamente, o Moraes deu 24 horas para ele responder e se ele desrespeitou... É o que eu tô falando, né? Pô, até terrorista dá uma trégua numa guerra, né, cara? Eu tô pedindo pro terrorista dar uma trégua, cara. Pô, o cara teve coragem de intimar o presidente numa UTI aqui, pra tomar ciência de coisa. Pô, não tem um mínimo de humanidade não, cara. Tô fazendo um apelo aqui, não tem um mínimo de humanidade não. Mínimo de bom senso. O bom senso só que eu tô pedindo, mais nada. Além de cumprir a lei, já não cumpre a lei mesmo, eu tô pedindo bom senso só, pelo menos. Então, pô, é um negócio, pô, é desgastante, é cansativo. Sabe, pegar um cara que não fez nada de errado, um cara correto, honesto, e tratar desse jeito como se fosse um marginal. Só os crimes aí que ele foi condenado agora foi um grande teatro que o Alexandre de Moraes armou pra cima dele, pô, inventando crime, distorcendo legislação. Então acho que agora você perguntou sobre a anistia, é um momento que o Congresso tem, né, de pelo menos recuperar um pouquinho a sua imagem, né, se é que está disposto a isso, e fazer aquilo que a Constituição diz que é a competência exclusiva do Congresso, de aprovar a anistia, né, e vamos ver como é que vai ser a definição aí de relatoria, de texto, né. O fato é que eu estou muito confiante que a gente precisa virar essa página da nossa história e aprovar a anistia sim, porque o Bolsonaro merece ter de volta tudo aquilo que o Alexandre de Moraes interferiu para tomá-lo, inclusive desequilibrando a eleição em 2022. Agora, senador, dentro do Congresso, uma parte grande do Centrão defende a anistia mais light, mais branda, somente com a redução de penas e deixando Jair Bolsonaro inelegível. Como o senhor reage a essa ideia? Eu acho isso um equívoco, tá? Porque a gente não tem que discutir, é óbvio que todo mundo sabe que as penas são excessivas, mas só que tem uma questão anterior a isso, né? Eu não estou nem entrando na parte das várias nulidades, né, nesse processo, né? Eu fico lembrando o Zanin, quando advogava para o Lula, argumentando uma ou duas nulidades, a questão do foro, a questão da suspeição do juiz, né, que o julgou, e o Zanin podia escolher mais de 10 nulidades aí, né, para honrar pelo menos a história dele como advogado, mas sentou na cadeira de ministro, parece que está ali a serviço do Lula, e eu acho que o caminho que a gente vai ter com essa anistia, para te responder, é porque as pessoas não estão respondendo pelo crime correto. Ninguém ali, todo mundo sabe que é um crime impossível, não tinha a menor possibilidade real de ter golpe de nada, tentativa de golpe de nada. 8 de janeiro aqui, o Lula que não tomou as providências para garantir a segurança nem do Palácio do Planalto, parece que para botar na conta do Bolsonaro. Então a gente está discutindo ali o seguinte, uma pessoa que, pô, hipoteticamente, está sendo acusada de um furto e tá respondendo por tráfico de drogas, né? Então não dá para falar em diminuição da pena quando ali o máximo que houve foi a depredação de patrimônio público, né? O que nós mesmos, né, da centro-direita, entendemos que nem precisa estar numa anistia. As pessoas que quebraram patrimônio público têm que responder por aquilo. E a pena é de 6 meses a 3 anos no máximo. Todo mundo já cumpriu a sua pena, vamos dizer assim, porque tem gente que está presa há mais de 2 anos. Então, na verdade, o senhor defende uma anistia somente para os condenados pela suposta trama golpista, mas não pelos invasores do 8 de janeiro, é isso? Não, o que a gente está falando há muito tempo já. Que a gente, nenhuma manifestação nossa, você viu quebra-quebra. Você não tem um boletim de ocorrência com o celular furtado, sempre de uma forma ordeira, pacífica, linda, voluntária. E aí acontece o 8 de janeiro, uma coisa completamente fora da curva, né, com o Bolsonaro fora do país, os acampamentos já sendo desmobilizados. A gente sempre defendeu que houvesse, não houvesse a impunidade para aqueles que promoveram esse tipo de quebra-quebra que nós nunca incentivamos. Né? Então a anistia tem que haver, por isso que eu estou dizendo. As pessoas não estão respondendo pelos crimes corretos. Simplesmente isso. A gente não vai admitir isso. Então, a gente quer que inicie o processo de votação do texto, seja ele qual for nesse momento. E aí eu acho que tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado
tem que fazer o que a obrigação deles, deixar o plenário decidir pela sua maioria qual vai ser a redação vencedora e qual vai ser a abrangência dessa anistia. Eu estou defendendo a anistia total, ampla e restrita e imediata. Senador, quais são os exames que o presidente deve passar de hoje para amanhã? Qual a previsão médica? Eu não sei, ele fez algum exame ali do coração, que eu não sei o nome certo do exame, parece que a Michele disse que estava ali, a princípio tudo normal. Eu não sei se vai ter algum exame também neurológico, mas aí eu não posso ficar chutando aqui, que eu não falei com o médico, não sei te informar com precisão, tá bom? Michele acompanhou ele de casa até aqui, ela estava presente. Acompanhou, tá com ele lá, vai passar a noite aí com ele, né? Enfim, tá aí. Ainda sem previsão de alta. Não, eu espero que amanhã ele tenha alta, né? Mas vamos aguardar como é que vai ser aí a noite, se ele vai passar tranquilo. Ele não tá, mais uma vez, ele não estava com aspecto assim de felicidade, obviamente, não estava com aspecto de cansado, né? Tá bastante desidratado, né? Por isso que já foi uma bolsa de soro, não sei se vai entrar mais uma agora. E aí vai fazer os exames de rotina, se Deus quiser, volta para casa amanhã e a gente fica nessa de... Eu acredito muito que o que ele está sofrendo é a questão mental. É um massacre diário sem parar, né? As pessoas, né, não tem nem a compaixão, a humanidade de esperar ele estabilizar para continuar ameaçando, fazendo maldade, enfim, rasgando lei, rasgando a Constituição. O cara, em pleno julgamento, já começa a falar que a anistia é inconstitucional. Eles antecipando um processo que ele sabe que daqui a pouco ele vai ter que julgar, vai ter que dar o voto dele sobre isso, né? A legislação diz que ele já seria suspeito, ele, o Flávio Dino, Alexandre de Moraes e o Flávio Dino já seriam suspeitos, inclusive o Gilmar Mendes agora também, né? Não sei o que houve com o Gilmar Mendes aí, já declarando que é inconstitucional. Quer dizer, pessoas que daqui a pouco podem apreciar uma matéria como essa, antecipam um voto, o que diz a lei? Eles já seriam suspeitos para votar essa pauta. Você acha que eles vão se declarar suspeitos para votar essa pauta? Então, assim, é um cerco, uma ameaça o tempo inteiro que faz muito mal para a democracia. Se as pessoas estão dizendo que estão defendendo a democracia, estivessem de fato defendendo a democracia, é para eles estarem sendo aplaudidos na rua aí de pé. Salvou a democracia, parabéns, isso aí. O Bolsonaro é um ditador. E o contrário que a gente vê. Será que eles não enxergam fora da bolha? Eles estão destruindo a democracia, a pretexto de defender a democracia. E eles conhecem o Bolsonaro, conhecem a essência dele, conviveram 4 anos aqui. Você pode discordar dos pontos de vista dele, e, né, algumas opiniões dele, o jeito que ele fala, mas acusar o cara de tentar dar golpe, eles sabem que não. Ele mais do que ninguém, eles sabem que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum. É um exemplo de... O Marco Rubio disse que novas sanções serão implementadas contra o Brasil como resposta ao julgamento que condenou Jair Bolsonaro. O anúncio, segundo ele, deve ocorrer na próxima semana. Quem tem mais informações ao vivo de Washington é a colunista Mariana Sanches. Bem-vinda, Mari. Boa tarde para você. Boa tarde, Diego. Boa tarde aí para quem nos acompanha hoje. É verdade, Diego. Hoje, em uma entrevista à rede Fox News, o secretário de Estado, Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia do governo Trump, deixou claro aí que eles não vão se refrear em colocar novas sanções ou adotar medidas contra o Brasil por conta do julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que foi condenado por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes, né, Diego? Eu tô olhando aqui direitinho o que disse aqui o Marco Rubio para dizer para vocês, mas o que ele diz basicamente é o seguinte, abre aspas, o Estado de Direito está se desintegrando no Brasil. Temos esses juízes ativistas, um em particular que não só perseguiu Bolsonaro, como tentou realizar ações extraterritoriais contra cidadãos americanos ou contra alguém que postasse online de dentro dos Estados Unidos e até ameaçou ir mais longe nesse sentido. E aí ele disse, portanto, que por conta disso, por conta do julgamento que ele vê como mais um capítulo do que chamou de opressão judicial, os Estados Unidos vão sim aplicar novas medidas ao Brasil, novas tarifas ou talvez sanções, enfim, o Rubio não explicou exatamente quais medidas serão essas, mas a gente foi apurar, Diego, e uma fonte do governo Trump, inclusive, que toma parte nesse tipo de decisão, me disse que até já estão assinados aí as restrições de visto para autoridades brasileiras. Então a gente espera que nos próximos dias, como disse o Rubio, mas na verdade é iminente essa tomada de decisão, a gente vai ver uma nova rodada de restrições de vistos a autoridades brasileiras, mas o entendimento do governo Trump, Diego, é que não pode ficar só nisso, que isso seria pouco. O que quer dizer que eles estão também trabalhando com a possibilidade de escalar tarifas contra o Brasil. A gente lembra que já está em vigor aí uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros desde o último dia 6. Essa tarifa está atingindo quase 60%
40% aí das exportações do Brasil para os Estados Unidos, e esses 40% de itens que estão excluídos da sobretaxa também podem ser afetados. Existe a possibilidade, inclusive, da extinção da lista de exclusão completamente. Enfim, todos os produtos brasileiros passariam a ser taxados, o que seria um impacto muito grande para o Brasil. A gente está falando, por exemplo, de produtos como aeronaves da Embraer ou suco de laranja, enfim, de uma série de produtos que voltariam ou estariam sob taxação. Seria um impacto econômico importante para o Brasil, viu, Diego? E houve também manifestação da porta-voz da Casa Branca, viu, Diego? Há poucos minutos ela repostou aí um texto de uma editorialista do Wall Street Journal que acusou o Brasil de cometer lawfare contra Bolsonaro. O lawfare, a gente explica para quem nos acompanha, é um termo em inglês usado para como se fosse uma espécie de justiçamento, de punições sem o devido processo legal. Então, a porta-voz do Donald Trump, Caroline Leavitt, publicou em instantes essa acusação contra o Brasil também. Boa, Mari, obrigado pelas informações. Vou pedir para você continuar aqui conosco, porque quem também está aqui no estúdio é o colunista Leonardo Sakamoto. Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde, boa semana para você. E aí? Pode dar uma boa tarde, desculpa, te cortei. Eu ia falar boa tarde, Diego, boa tarde, Mari, boa tarde a todo mundo que nos acompanha pelo All News. Dias depois, né, o Lula assinou um artigo no New York Times, né, abrindo o diálogo, o canal para negociação, desde que não fosse a soberania o que fosse colocado na mesa, né? E me parece que não adiantou muito, né, Sakamoto? O Lula estava querendo marcar a posição, é claro, né, diante de tudo isso, não ia adiantar, as coisas não iam se abrir magicamente por conta do artigo. O artigo tinha muito mais sentido de atingir a classe média, inclusive a classe média mais esclarecida dos Estados Unidos, o pessoal democrata, ou mesmo a parte republicana mais esclarecida, que não é da extrema-direita, também voltado, né, para o mundo. Afinal de contas, o New York Times é um dos jornais mais importantes do planeta, né, mostrando que, olha, independentemente do que Trump faz, a gente está aqui à disposição de uma negociação econômica e ele tem direito a erguer tarifas. A única diferença é que não tem direito a erguer tarifas do ponto de vista político, né? Mais sanções são esperadas. Agora, tem aquilo, né? Os Estados Unidos erguer muitas tarifas, né, vai piorando uma situação inflacionária nos Estados Unidos, que também já não está fácil, né? O Brasil é o celeiro do mundo, o Brasil é o grande fornecedor de comida para todo mundo, então vai ficando mais difícil, né? O hambúrguer nos Estados Unidos já vai ficando mais caro, o cafezinho já está mais caro. Então, a Mari bem colocou, tem possibilidade, volta o suco de laranja, mas ele vai comprar essa briga de tornar o café da manhã do norte-americano mais caro de uma vez? Então tem um impacto interno muito grande. Afinal de contas, está condenado. O que é o cenário? O cenário é o seguinte, não adiantou as sanções, ele foi condenado, ele não vai ser descondenado, né, no meio de tudo isso. Ele quer o quê? Ele quer pressionar a anistia. Então faz até bem o Congresso Nacional resolver isso de uma vez para parar com essa justificativa. Agora, não vai ter reversão com relação à condenação dele. E eu concordo, a própria Mônica Bergman por hoje vai conversar sobre isso. Se o Trump encher muito o pataquá, pressionar muito, o Bolsonaro vai acabar indo para Papuda e não vai acabar ficando em prisão domiciliar. Então, só que o Trump, no meio de tudo isso, e é bom que se diga, ele não está preocupado com o Bolsonaro, ele faz isso pro Bolsonaro. Ele usa o Bolsonaro como instrumento. Ele quer, né, uma mudança de ventos políticos aqui no Brasil. Marco Rubio é um secretário de Estado, sabe? Ele é de origem latina, ele sempre olhou para a América Latina, para a esquerda latino-americana com maus olhos, né? Óbvio que ele quer ver uma mudança de regime aqui no Brasil, né? A força, se necessário for, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? Então, Bolsonaro é um instrumento, só que não tem problema nenhum de martirizar o Bolsonaro para isso, né? Vamos enfrentar, e mesmo não importa se o Bolsonaro vai para Papuda, se o Bolsonaro vai para a carceragem da PF, não importa. Eles vão usar o Bolsonaro para essa pressão política, né, no meio disso tudo. Agora, o Congresso Nacional vai dar que resposta? Neste exato momento, em que um governo estrangeiro pressiona o Brasil para atender às vontades desse governo, se o Congresso Nacional, se deputados e senadores votam uma anistia ampla que livre a cara de Bolsonaro, eles vão estar pichando na própria testa cupincha de gringo, não tenha dúvida nenhuma. Aí vai ter que ver. Se no ano que vem tem eleição. Para muita gente não importa, né? Os eleitores não vão se importar, porque são eleitores que muitas vezes nem comem com garfo e faca no debate político, né? Come com a mão no debate político. Agora, pro
pessoal que se preocupa com isso, com o impacto da imagem, sim, isso vai gerar um impacto negativo. 54% da população, segundo a Datafolha, é contra, né, a anistia. 39% a Bolsonaro, né? 39% é a favor. Então é o seguinte, o Congresso tem, ou seja, a maioria do Congresso, em tese, está assentada sobre uma população que não quer ver a anistia a Bolsonaro. Se o Congresso quiser comprar essa briga, boa sorte na eleição do ano que vem. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal vai barrar. E aí vocês vão comprar uma briga simplesmente para encher o saco do STF e depois vai ser por nada. Sakamoto, eu quero aproveitar a Mariana Sanches para perguntar como é que está o Eduardo Bolsonaro por aí, Mari. As movimentações do deputado, ele está com mandato ainda de deputado, né? Me parece que na Câmara não vão se mover, estão esperando que ele seja retirado do cargo por faltas, né? Porque politicamente não há uma ação nesse sentido, pelo menos concreta até agora. E eu sei que o Figueiredo também, o Paulo Figueiredo, tem se movimentado, né, Mari? Pois é, Diego, eles ambos estiveram há 2 semanas aqui na cidade, né, em busca de novas sanções e tal, e claro, essa restrição de vistos que eu mencionava na minha primeira entrada tem tudo a ver com o trabalho que eles têm feito, são eles que indicam os nomes e tudo mais, assim como a expectativa por sanções Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é outra coisa que deve se concretizar nos próximos dias, mas a gente sabe que tem havido uma certa resistência aí no Tesouro americano para levar adiante essa medida, que é um pleito claríssimo de Eduardo Bolsonaro e de Paulo Figueiredo. Agora, sem dúvida, existe um cálculo aí sendo feito sobre a conveniência de seguir com esse tipo de medidas contra o Brasil na administração Trump. Inclusive, uma fonte me dizia que, embora Figueiredo e Eduardo sejam muito bem conectados, de fato, na administração e façam muitos pedidos que têm sido eventualmente atendidos, tudo tem que ser feito a partir do interesse nacional americano e que isso vai sendo recalculado a cada momento. Achei até bastante interessante que essa fonte me disse que o Brasil não é a Venezuela e o governo Trump sabe disso. Portanto, sinalizando que pode haver limites aí nesses movimentos em relação a Bolsonaro, né? Não resta dúvida de que Bolsonaro é sim parte da motivação em relação às tarifas e às punições que a gente tem visto, mas também há a questão das Big Techs que interessa diretamente ao presidente Trump, que aliás é dono de uma delas, né? Ele é dono de uma rede social, e essa é uma questão que aparece a todo instante também nas manifestações mesmo do Marco Rubio hoje, citando as decisões do Supremo Tribunal Federal de retirada de conteúdos do ar das Big Techs, enfim, essa é uma questão que também incomoda muito e que é vista hoje por negociadores brasileiros como um caminho mais fácil até para negociação, porque de fato o Congresso precisa se debruçar sobre a questão das regulações e como isso vai ser feito, enfim, existe um caminho mais fácil do que uma possível interferência no judiciário aí por conta de uma questão criminal, e isso está completamente fora da mesa, né, Diego? Agora o Sakamoto dizia bem acertadamente que tem toda uma questão de tarifas aí, da conveniência disso dado o cenário doméstico, né? E de fato, existe hoje um problema claro, a inflação está em 2,9, quer dizer, quase um ponto fora da meta aqui dos Estados Unidos, é uma inflação alta para esse país, pode parecer pouco para o brasileiro, mas é bastante coisa para o americano e aparece muito claramente em produtos como o café. Justamente o café que está muito tarifado, o café do Brasil aumentou mais de 4% do mês passado para cá, e a gente já começa a ouvir comentários na própria cidade, aqui em Washington, circulando, as pessoas dizendo, não vou mais comprar café de $8 no café aqui do lado da minha casa, eu vou fazer café em casa mesmo. Portanto, é isso. Já tem gente aqui em Washington tendo que pagar $8 por um copo de café, Diego, e a ver qual vai ser o impacto disso, a depender do que é que vai ser feito em relação a tarifas aí pelo governo Trump, mas há uma expectativa clara de que as tarifas ainda possam subir. R$8 aqui no Brasil é o preço do aeroporto, né? Então, $8, imaginem vocês, é realmente muito caro por um copo de café. Sakamoto, o Eduardo optou de vez pela radicalização, quer dizer, ele praticamente abandonou, né, a carreira política eleitoral nos moldes tradicionais, vencer pelo voto. Na verdade, ele ainda espera que ser o candidato do bolsonarismo à presidência da República em 2026. Ele espera, ele tem essa esperança que consiga. Até porque se ele perder o mandato por faltas, ele não significa que ele não possa ser candidato, né? Ele pode sair do PL, concorrer. Por exemplo, se o Tarcísio de Freitas vai para o PL para concorrer, como o desejo Valdemar da Costa Neto, o Eduardo sai para um partido pequeno, ele rouba voto do Tarcísio.
né? Ele não precisa estar no Brasil fazendo campanha, né? Vamos lembrar disso, né? Então, ainda muita água vai correr no meio disso. O que acontece é que ele pode dizer que o Eduardo Bolsonaro desistiu do mandato de deputado federal. Isso aí é meio que, como você colocou, ninguém quer caçar diretamente para não se indispor com o bolsonarismo, inclusive isso é usado como moeda de troca. Olha, não estamos caçando o Eduardo, beleza, não estamos botando anistia em votação, não estamos fazendo outras coisas, mas não estamos caçando o Eduardo, né? Vai deixando até bombar o ano por falta, né? Como um aluno mal educado, né? Que vai faltando a aula, né? Só que ele não desistiu, o sonho político dele tá aí, Diego. E ele, claro, ele continua, por mais que ele tenha elogiado recentemente o Tarcísio de Freitas, porque o Tarcísio, ele fez as tripas coração na reta final do julgamento para mostrar fidelidade ao seu padrinho, né? O Tarcísio tá, né? O Eduardo não tem muito o que fazer. O caminho que ele tem hoje, ele saltou, Diego, para radicalização há um bom tempo já. Então ele não tem como fugir desse caminho. Ele mesmo já colocou isso em público. E eu concordo com ele. Se ele volta atrás, ele já está sendo chamado de traidor, de quinta coluna, de entreguista, sabe? De um monte de outras coisas. Se ele muda de posição, além de tudo, ele vai ganhar alcunha de frouxo. Então, o que acontece? Para ele, o único caminho é esse. Para ele e para os aliados radicais é esse. Para o Congresso brasileiro é outro. O Congresso brasileiro já deveria ter cassado o mandato dele. Isso não tenha dúvida nenhuma. O Congresso não faz, aí sim, você pode analisar que o Congresso é frouxo. Mas pro Eduardo é uma coisa. O Eduardo está fazendo o papel dele do jeito que ele escolheu. Contra a nação, contra a pátria, sim. Mas ele está lá, pelo menos, sendo coerente com a incoerência dele. O Congresso Nacional, não. E esse é o ponto que precisa ser colocado. O Congresso Nacional precisa dar uma resposta ao que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo contra os interesses brasileiros. Vou seguir acompanhando, né, Mariana? Obrigado pelas informações todas, né? A Mari trazendo informação que acaba de sair sobre essa possível sanção que vai ser anunciada semana que vem, segundo o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, contra o Brasil depois do julgamento de Jair Bolsonaro. Obrigado pelas informações, Mariana. Eu que agradeço. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até, tchau. Bom, e como o Sakamoto disse há pouco, tem uma apuração da Mônica Bergamo que o Trump pode levar Bolsonaro para Papuda se aumentar sanções aqui para o Brasil. Foi o que ela apurou junto a ministros do Supremo Tribunal Federal. Aqui comigo também a Dani Lima. Daniela, bem-vinda. Boa tarde para você. Bom, Dani, estamos vendo aqui a escalada, né, dessas sanções dos Estados Unidos e agora sendo prometidas mais sanções ao Brasil a partir da semana que vem. Anúncio oficial, segundo o Marco Rubio, né, em entrevista à Fox News. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Sasa. Boa tarde, Sakamoto. Boa tarde para você que está aqui com a gente no All News, num dia de muita notícia. Aliás, né, o que não está faltando no Brasil ultimamente é notícia. Olha, Sarza, eu vi a reportagem da Super Mônica Bergamo, né, que traz um pouco desse tom de, digamos, de alarme, né, que se tem com o fato de os Estados Unidos estarem sinalizando que não vão parar até onde já foram, que na avaliação de muitos estudiosos, como Stephen Levitsky, por exemplo, é uma deturpação sem precedentes no uso do instrumento da Lei Magnitsky, né? Dentro do Supremo Tribunal Federal, a expectativa é de que, sim, venham novas sanções, inclusive contra outros integrantes da primeira turma. Não só os que já foram sancionados com a perda do visto. Na primeira turma, só quem não foi sancionado foi o ministro Luiz Fux, que votou, inclusive, pela condenação de Mauro Cid, o ajudante de ordens, pela condenação de Walter Souza Braga Neto, o candidato a vice, mas pela absolvição de Jair Bolsonaro, que era, na denúncia e no entendimento da maioria expressiva da turma, 4-1, o líder do plano golpista. Eu estou tentando aqui colher um pouco das impressões sobre esse caldeirão todo, porque, veja, a gente pode ter o anúncio na semana que vem de novas sanções, semana em que Luiz Inácio Lula da Silva se prepara para desembarcar nos Estados Unidos quando vai participar da Assembleia Geral da ONU. E tem um segundo ingrediente nessa torta de climão aí que pode se formar, que é o fato de que, tradicionalmente, o Brasil é quem abre a Assembleia Geral da ONU e, na sequência, fala o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, você ainda vai ter aí essa possibilidade. O Palácio do Planalto está querendo baixar um pouco a fervura, não tem ninguém inocente. Eles dizem o seguinte, olha, os Estados Unidos usaram o que eles tinham e apresentaram como reivindicação
finalizar, parar, travar o processo contra o Bolsonaro, o que é uma impossibilidade, né? Não existe como um poder interferir no outro, ou mesmo um país determinar e o judiciário falar, beleza, não, então vou esquecer essa investigação que tem 6 anos aqui. No fim, o que o Palácio do Planalto está dizendo, né? Deve-se vir alguma coisa a mais, porque Trump ficou meio sem espaço para recuo. Ele fez uma reivindicação que era parem o processo, e o processo não parou, e ao contrário, foi concluído. Algo, então, deve vir. Mas não estão esperando hostilidades contra o presidente do Brasil na Assembleia Geral da ONU, que vai acontecer nos Estados Unidos. Uma fonte do Itamaraty disse, olha, é sempre muito difícil exercitar a futurologia com o pessoal da Casa Branca, mas nesse momento a gente não tem qualquer sinalização de que algum tipo de incômodo com o presidente e com a comitiva do presidente possa vir a acontecer.